eu criei um mote para a sua igreja aqui, uma igreja centenária. Eu preguei, esse homem me deu a honra de pregar na igreja dele no aniversário de 100 anos, e depois eu preguei no aniversário de 101. Cara, acho que pouca gente fez isso, viu, Júnior? Pregar no aniversário de uma igreja de 100 anos, muita bênção. Esse homem me honra demais, e é uma alegria. Quem vai abrir para nós aqui a série de mensagens, pastor Israel Leocádio. Então, está em casa, El Shaddai, a sua casa. O coração aqui pega fogo. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Hoje eu pedi aos meninos do louvor para ficarem um pouquinho, porque eu senti, enquanto a gente estava no intervalo do primeiro culto para este, uma necessidade que talvez seja do Espírito, que tenha nascido no meu coração, de que nós tivéssemos, além de uma breve reflexão, nós tivéssemos também essa reflexão movida pelo um cântico, pela adoração. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, os profetas, quando profetizavam diante do rei, eles chamavam os tangedores. Os músicos então se colocavam ali na sala real e começavam a tocar. E depois o Senhor se manifestava por meio do profeta e a palavra do Senhor era revelada. Eu quero pedir aos meninos que a gente cante aquela estrofe, ainda que a figueira. Podemos fazer isso? Você vai ficar sentado mesmo. Sentado mesmo. Vamos tentar provocar o coração de Deus. Vamos tentar fazer isso. Tentar provocar o coração de Deus a nosso favor, de maneira que a gente possa ser hoje tocado por Ele. É claro, há um desejo de Deus em ser entendido. Deus quer que você o compreenda. Deus quer que você pense sobre Ele. Porque é pensando sobre Deus, refletindo sobre as coisas de Deus, que nós mudamos o mundo. Romanos capítulo 12 diz para a gente não se conformar nem com esse tempo, nem com essa geração, mas que a gente possa transformar esse tempo, essa geração, pela renovação da nossa mente. A proposta do Messias sempre foi: pense, reflita, conheça. Essas coisas juntas, elas trazem uma grande transformação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento. Falamos já pela manhã, falamos sobre o crescimento enlatado. Pessoas que crescem dentro de uma redoma de si mesmos e não servem para o Senhor. Hoje eu quero falar agora nesse segundo momento sobre por que crescer. O que fazem os grandes? O que fazem aqueles que crescem? Amém? Então eu convido você a cantar juntamente com o pessoal do louvor, adorando, transformando essa atmosfera em uma atmosfera onde o Espírito Santo possa encontrar a sua mente e o seu coração. Isso deve ser feito de maneira voluntária. O Senhor não quer forçar você a acreditar ou confiar. Ele não quer arrombar o teu coração. Ele não quer arrombar a sua inteligência. Ele não quer violentar a sua inteligência. Ele quer que você reflita. Então nós podemos cantar isso de maneira racional. Vamos cantar então. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você que se sente à vontade para cantar essa frase, vai. Ainda que a figueira não Tá difícil cantar por causa da luta? que não haja fruto na vide, Mais um motivo para cantar. o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia
Essa é uma frase dita por um profeta em um momento de grande crise. Nós estamos em crise nesse mundo. Vamos dizer então: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. pegue sua Bíblia na sua mão. Segure-a como se ela fosse assim um manual de resposta para tempos de crise. Como se ela fosse uma carta escrita por Deus dizendo como sair desse momento. Porque é exatamente isso que ela é. Então, segurando como se você tivesse na mão a resposta desse momento, então você vai cantar essa frase mais uma vez, colocando sua fé nessa palavra. Mais uma vez, amém? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A última vez, mas eu queria que você cantasse isso alto. Eu queria ouvir daqui, vamos lá? Ainda. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço aos adoradores e o irmão poderia ficar aí? Amém. Obrigado, meninos. Eu vou estar lendo 1 Coríntios capítulo 3 primeiro. Eu vou tentar seguir o horário na risca aqui, tá bom? Mas eu gostaria de utilizar tudo que aconteceu aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre crescimento agora. Porque eu quero falar por que crescer. O que fazem aqueles que crescem? Qual é a utilidade do crescimento? Nós tivemos aqui 2 momentos muito interessantes. Nós tivemos um momento onde oramos por pessoas que almejam liderança. E a gente consegue entender nessa nossa nação que há um grande descrédito em político. Há um grande descrédito na figura política. E alguns, até irmãos que oram por outros irmãos, oram, mas meio desconfiados, né? Estou falando com sinceridade porque não conheço os candidatos. Eu sei da realidade que passa pelo coração do brasileiro. E por que temos isso? Porque já há séculos, talvez desde a criação do Estado brasileiro, nós não temos referências. Nós não temos pessoas que assumiram o poder e deixaram um legado confiável. Nós não temos um só personagem na história do Brasil que possa ter deixado discípulos, que possa ter deixado um legado limpo. Você sabe o que isso significa? O nosso país ainda parece ser um país em processo de crescimento na área pública. Por causa disso, nós então estamos sempre desconfiando que não há alguém grande o suficiente para resolver os problemas. Nós tivemos um outro momento aqui interessante, a apresentação de uma criança. O pastor fez até a citação do Rei Leão, mas aquela historinha do Rei Leão, ela é uma historinha baseada em fatos. No mundo antigo, os reis criaram o hábito de apresentar os seus filhos, e eles levavam os seus filhos à sacada dos palácios, e seguravam os seus filhos e apresentavam ao povo. O povo entrava em delírio.
aplaudiam porque sabiam que aquele indivíduo seria sucessor daquele que apresentava. Sabe por que aplaudiam e entravam em delírio? Porque eles entendiam que aquela criança seria sucessor de alguém notável, confiável, que defendia a nação, alguém que era referência. Então é um paralelo que eu gostaria de trabalhar hoje, porque hoje nós estamos falando de crescimento e a nossa pergunta é: deveríamos olhar a necessidade do crescimento como algo tão natural? Nós deveríamos entender que crescer é natural, faz parte da evolução do ser, de todos os seres criados nesse planeta. Eles crescem, sementes viram árvores, outras sementes viram pessoas e crescem. Deveria ser um processo natural dentro de nós, aceitar a ideia de que eu preciso crescer. Na realidade, o crescimento é uma questão de sobrevivência. Agora, por que às vezes nós temos até dificuldade de entender que temos que crescer? A propaganda que o pastor escolheu para colocar como tema desses nossos encontros é um medicamento criado por um médico para fortalecer a sua esposa, e que as avós começaram a adotar e administrar sobre os seus filhos e netos, no intuito de torná-los fortes, porque entendiam que tinha que tornar-se forte. Ou seja, investiram no crescimento e no fortalecimento daquelas crianças. Era tudo que elas podiam dizer: eu quero que você cresça. Deveria ser natural para nós entender que o crescimento é bom, mas a semelhança da fuga que nós tínhamos desse medicamento, porque eu cheguei a tomar e minha mãe colocava em cima da geladeira e às vezes meu irmão mais velho escondia para ela não achar. E às vezes nós sabíamos exatamente a hora de tomar, então a gente dava uma voltinha na rua, porque era delicioso. Então a gente fugia um pouco desse negócio. Assim também o crescimento espiritual, ele está dentro de um contexto de desafios. Ninguém pode se dizer crescido espiritualmente, ou ninguém pode dizer que cresceu na fé, se ele não passou por sérias adversidades. O crescimento, ele só acontece espiritualmente a partir de desafios vividos, experimentados e vencidos. E por essa razão, muitas vezes nós fugimos desses desafios. Agora a pergunta é: por que nós, às vezes, fugimos do desafio de crescer? Poxa, nós precisávamos querer crescer e nos parecer com Jesus Cristo. O grande sonho dos discípulos de Jesus era se parecer com Jesus. Nós talvez tenhamos esse receio porque também perdemos a referência de Cristo nas pessoas que dizem imitá-lo. Então as três coisas que nós estamos fazendo aqui agora remetem a uma mesma situação. A falta de referência nos coloca em uma situação de defesa daquilo que é tão necessário e é tão importante. É tão necessário apresentar os nossos filhos e criá-los no Senhor, mas nós tememos, porque não temos uma referência para apresentar a eles. É tão necessário que tenhamos representantes que governem. A palavra de Deus diz em Juízes que porque não havia um rei em Israel, o povo fazia o que queria. Nós precisamos de governantes, mas por não termos uma referência que nos atraia, então nós temos medo. É tão necessário que a gente cresça e que a gente deseje se parecer com Cristo, mas parece que nós não temos a referência de alguém que se pareça. Porque as pessoas estão fugindo exatamente daquilo que é o que faz um crente crescer.
Então, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, você achou aí na sua Bíblia? Antes de ler, eu quero fazer algumas perguntas a você. Quanto da influência da vontade de Deus está sobre sua vida? Eu vou repetir a pergunta. Quanto da influência de Deus, da vontade de Deus, domina a sua vida? Porque a quantidade dessa influência sobre a sua vida dirá o quanto você cresceu. Ou seja, a quantidade de atitudes que você vai tomar, pensando na influência da palavra de Deus, dirá o quanto você cresceu. As pessoas não se parecem com Cristo porque não a imitam mais e não tomaram a sua palavra como uma referência. E por causa disso, então, não são imitadores do Cristo. Ou seja, as suas vidas não estão pautadas sobre a influência do Cristo. Então, olhando nós para elas começaram o processo de filhos, mas pararam no meio do caminho e ainda são apenas seguidores de Cristo. Elas aceitaram a proposta de serem filhos de Deus, mas pararam no processo de se tornarem filhos de Deus e ficaram apenas na função de servos. O quanto de Deus influencia você, e principalmente o quanto de Deus influencia você na luta, diz o quanto você é grande diante de Deus. Paulo, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, vamos ler, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que são os carnais, e assim que andam os homens? Paulo está comparando o crente que não cresceu a um menino limitado em suas ações, um menino que não pode receber determinado alimento, porque não está pronto para ele. Em outras palavras, Paulo comparou quem não cresce na fé em Cristo a alguém imaturo, a alguém carnal. Na realidade, só pode ser carnal aquele que é crente. O ímpio é ateu. O ímpio é um homem natural, e ele pensa como um homem natural. Só o cristão pode ser carnal. Mas o cristão que é carnal é aquele que está cedendo mais à orientação dele mesmo do que a orientação do Cristo em sua vida. Em outras palavras, Cristo cresceu pouco nele, ele ainda é muito ele. Então ele ainda é mais ele do que Cristo. Então ele ainda é menino, ele ainda é pequeno, ele ainda é imaturo, ele ainda é carnal. Mas nesse capítulo 3, no verso 1 ao 3, Paulo ainda compara o crente que não cresce a alguém doente. E ele diz: eu não pude falar com vocês como adultos, porque vocês são pessoas enfermas emocionalmente. Vocês não conseguem gerenciar as emoções de vocês como crentes espirituais. Vocês não são gestores das suas vidas espirituais. Vocês estão enfermos. Então, 1ª carta aos Coríntios deveria ser tão fácil para a gente entender, porque ela fala de crescimento. Crescimento deveria ser uma coisa natural, da parte da evolução, da transformação natural, da esfera natural do ser. Nascer e crescer fazem parte de um processo evolutivo natural do ser.
Só que o problema é que para crescer nós precisamos experimentar, cair, aprender com a queda, não cair mais naquilo e crescer. Para crescer nós precisamos trilhar o caminho do bom pastor, andar pelo vale da sombra da morte. Para crescer nós precisamos aprender a cair e nos levantar. E se cair, levantar-nos de novo. Porque aquele que cresce é resiliente, ele é persistente. A diferença de alguém que é maduro na fé para alguém que é imaturo na fé, é que o imaturo na fé se entrega no primeiro problema. O maduro na fé, ele reconhece que caiu e tenta de novo. Ele reconhece que até a queda pode ser sua culpa e se corrige. O salmista diz no Salmo 145, Senhor, a repreensão do justo sobre mim será como óleo sobre minha cabeça. Ele olha o problema de uma maneira diferente, porque para ele a vida é feita de desafios, e são os desafios vividos, experimentados, que me fazem crescer. Crescimento é tão natural que todos nós desejávamos crescer um dia. E todos os pequenos desejam crescer. Mas à medida que vão crescendo, o processo do crescimento que é realizado por meio de desafios, de situações de desafios, nos fazem pensar e até desejar voltar a ser criança. Porque a dor de um joelho ralado é menor do que a dor de um coração partido. E às vezes a gente sonha até em voltar a ser criança. Quantas vezes eu já ouvi de uma pessoa, como era bom quando eu era adolescente, não tinha essa preocupação. Como era bom quando eu era criança, não tinha essa preocupação. Mas quando você era criança e adolescente, você sonhava em ser o que você é, adulto. E para você se tornar adulto, você precisava passar pelo processo transformador que é realizado por meio de situações de desafio e superar os desafios. Então, o que é alguém que cresce? Alguém que cresce é alguém que passou por experiências frustrantes e superou. Alguém que cresce é alguém que passou por situações de derrota e superou. Só pode se autoproclamar crescido aquele que viveu derrotas e tentou de novo. Aquele que viveu fracassos e persistiu. Aquele que teve quedas e se levantou. Aquele que foi ferido, mas buscou cura. Aquele que se cansou, mas depois de descansado, tornou a se levantar para prosseguir a caminhada. Só pode bater no peito e dizer, eu cresci, aquele que chega a uma certa idade de cabelos brancos ou sem eles, com a seguinte filosofia de vida: a gente cai e se levanta, a gente se machuca e se cura, a gente não tem tudo o que deseja, a vida é assim, mas podemos vivê-la e sermos felizes mesmo assim. O adulto é aquele indivíduo que consegue olhar para a vida e enxergá-la a partir da experiência negativa que ele viveu, e não da experiência positiva. Porque meninos são aqueles que não sabem lidar com experiências negativas, não sabem lidar com não sabem lidar com frustrações, e Deus rejeita os meninos na fé. Em Números, no capítulo 4, o Senhor separa os levitas. E Ele dá uma direção muito interessante, Ele diz assim: separe para mim das tribos de Merari, de Coate e Gerson, homens entre 25 e 50 anos, não mais do que isso. Os abaixo de 25 eu não quero, os acima de 50 eu não quero. Você sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não quero, eu não posso confiar a minha obra,
a menino. Então, dê a um homem a tarefa de um homem. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, só quando esse indivíduo experimentar frustrações, decepções, nãos, reprovações, quedas, frustrações com pessoas, decepção com pessoas, é que ele estará pronto para me servir. Que coisa interessante. Essa criança que foi levantada aqui agora, que foi aplaudida, ela só poderá dominar, controlar ou liderar alguém quando ela tiver experimentado exatamente tudo isso que eu acabei de falar. Os irmãos que estão se candidatando a um cargo público só podem exercê-lo se estiverem prontos para ouvirem críticas, questionamentos, afrontas e manterem-se equilibrados na sua postura. Caso contrário, estão fadados à derrota. Você só pode se dizer um crente crescido na fé se você estiver disposto a saber elaborar e ser gerente das tuas emoções negativas e frustrantes. A igreja é de longe o lugar mais seguro da terra. Na realidade, a igreja é o lugar mais perigoso da terra. É um lugar onde as ameaças espirituais estão mais presentes, porque a igreja é o alvo das atenções do diabo. Então, para ser crente, para ser gente grande aqui, você tem que saber lidar com lutas e com problemas. Mas aí o crente que não cresceu, ele age como uma criança. Então ele chega na igreja, que é uma agência do reino chamado exército, e ele é ferido e briga com Deus. E ele sofre uma decepção, e ele diz, não quero mais servir o Senhor. São típicas atitudes de criança. Ele tem uma frustração com o seu líder, e então ele emburra. Ou o seu líder o chama a um canto e dá a ele uma repreensão pública, ou particular, ele faz birra. São atitudes de criança. Eu tenho 2 filhos. Um agora está se tornando homem, podemos dizer, saindo da adolescência, tem 24 anos, indo para 25, passou pela adolescência, e a minha filha vai fazer 18 anos. E eu vivi exatamente essas fases, de você dizer uma coisa e fazer bico, e fazer birra, porque não entendem que o não faz parte e é necessário para crescer. Frustração é fundamental para fazer alguém ser gente grande. Olha para mim, irmão. Eu queria chamar o irmão aqui que estava cantando novamente. Eu não sei o nome dele, pastor. O menino que canta. É o Tiago. É o Tiago. Aquela estrofe de novo, ainda. Eu queria que você cantasse de novo, porque eu quero que o Espírito Santo fale com você agora. Porque, por que crescer? Qual é o propósito de ser grande? O propósito de ser grande é sobreviver. Olha para mim, irmãos. Só os maduros sobreviverão aos tempos de provação. Só o crente que cresce espiritualmente sobreviverá aos ataques do diabo. Por isso você precisa crescer. Então vamos cantar essa estrofe, que é uma frase da Bíblia. Ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, toda
Só gente grande diz isso, hein? Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Poderíamos substituir essa frase por porta fechada, por quedas e fracassos. Vamos lá de novo, mais uma vez. Ainda que você caia e fracasse, ainda que pareça que o Senhor não está agindo a seu favor, só quem cresceu adora ainda assim. Só quem cresceu adora depois de tudo isso. Por que crescer? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 23. A Bíblia vai trazer uma relação dos 30 principais valentes de Davi. Só que a palavra valente em hebraico, ela é também a palavra amadurecido, ela também é a palavra crescido, ela também é a palavra habilitado. Então a Bíblia, no capítulo 23 de 2 Samuel, vai relacionar os 30 homens que Davi percebeu que eram maduros, crescidos e habilitados o suficiente para liderar o seu exército. Amém? Há 3 lições nos 3 principais dos 30. Então agora eu quero ler com você os versos de número 8 até o verso de número 12. Porque dos 30, haviam 3 que eram os principais dos 30. Ou seja, haviam 3 que eram os principais habilitados, amadurecidos e crescidos dentre os habilitados e crescidos. E há 3 lições aqui que eu quero trazer para você. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa em nome de Jesus. Assim que você achar, eu queria que você olhasse para mim. Irmãos, eu entrei aqui nesse escritório do pastor e o Espírito Santo me incomodou pra caramba. Me incomodou ao ponto de eu achar e entender e acreditar que ele me fez mudar. A minha mensagem, ela estava em um tablet. Eu peguei algumas folhas do pastor, roubei algumas folhas ali e redesenhei o meu esboço. Porque eu entendi que o Senhor quer falar com alguém aqui hoje. E Ele quer falar algo importante para alguém. 3 lições que você deve entender nesse momento da crise. O mundo está em crise. A crise é sem precedentes, porque ela atinge o futuro. Nós não sabemos o que será amanhã. Não é uma crise localizada, ela é mundial. E não é uma crise temporária, ela é atemporal. Nós não sabemos por quanto tempo ela vai durar. Mas há 3 lições que o Espírito Santo quer trazer para alguém. Então quando eu falar, eu gostaria que você olhasse para mim logo depois da leitura. 3 lições do porquê você precisa ser gente grande, habilitado e maduro. Vamos ler o verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebede, Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Esse brandiu com sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Olha para mim. O primeiro dentre os 3 principais valentes, crescidos e habilitados do reino de Davi, foi um homem que lutou com uma lança contra 800 soldados bem armados. Você sabe o que a Bíblia está me dizendo? Olha para mim, porque essa aí é para alguém. Nós
nem sempre teremos as armas que gostaríamos de ter para enfrentar os inimigos, mas devemos confiar na arma que Deus colocou em nossa mão, porque ela será suficiente para matar e vencer todos os inimigos. Entenda, nós nunca teremos a arma que gostaríamos de ter. Você acha que Josebede gostaria de ter uma lança e lutar contra homens com escudos, espadas, lanças e a cavalo? Não. Mas ele lutou com a arma que Deus tem, com a arma que Deus deu a ele. E você deve entender que a arma que Deus deu a você é suficiente. Pare de se vitimizar, porque o que Deus te deu é suficiente para você vencer. Você sabe que às vezes eu olho para mim mesmo e falo assim: Senhor, eu tenho tão pouco para dar, e eu preciso que uma outra pessoa chegue para mim e diga: o que você tem é suficiente para mim. Olha o que a gente veio fazer aqui hoje. Ouvir uma pregação é tão pouco, mas se você levar a sério, ela é suficiente para você mudar a sua vida a partir de hoje. Empresários, irmãos, empregados, ministros, pastores, líderes, confie na arma que Deus te deu. Confie naquilo que Deus deu a você. É suficiente para você vencer esse tempo. Vamos a outro verso, o verso de número 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes de Davi, quando desafiado pelos filisteus reunidos para a peleja, quando já haviam se retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pregada a espada. Naquele dia o Senhor o deu grande livramento. Eleazar é o segundo. Olha a lição. Todos foram embora achando que a guerra acabou, o inimigo voltou, e ele sozinho lutou fadigado, segurando a espada, não abriu mão dela, a ponto da espada ficar presa na mão. Você sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que o crente precisa entender que a luta pode se estender além do seu plano, que a luta pode se estender além do que você planejou, que a luta pode se estender além daquilo que estava no projeto, e você tem que estar disposto a lutar até o fim da batalha, e não largar a sua arma por coisa alguma. Não largue a tua arma, não largue a arma que Deus te deu por coisa alguma. A luta pode se estender além do tempo que você programou. Seja firme, lute, porque você e Deus são maioria, e a vitória é daquele que serve ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu gostaria que você imaginasse aquele homem lutando, cansado e fadigado. Ele tentava até abrir a mão, mas a mão estava amoldada à espada. Olha para mim, filho, lute por aquilo, ou com aquilo que Deus te deu na sua mão. Lute, porque essa arma na tua mão vai vencer o inimigo. Ainda que a luta se estenda. 8 meses de pandemia, estão falando que pode chegar a 1 ano, a 1 ano e meio, pode se estender além do nosso plano.
não importa, o nosso Deus estará conosco além do plano, o nosso Deus estará conosco além do tempo, o nosso Deus estará conosco além do tempo programado da luta. Ele não vai deixar você lutar sozinho. O verso disse: naquele dia o Senhor deu a Israel por meio de Eleazar uma grande vitória. E a terceira palavra que eu tenho para você, e eu estou tão certo que eu estou falando com alguém aqui que eu gostaria de orar por você depois. A terceira, que eu acho sensacional, ela começa no verso 11. O terceiro amadurecido, crescido e habilitado dentre os mais habilitados do exército de Israel foi Samar. Diz assim o verso 11: depois dele Samar, filho de Agé, o Herarita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia dos filisteus. Pôs-se Samar no meio do seu terreno e o defendeu, feriu os filisteus. O Senhor efetuou por meio dele um grande livramento. Agora deixa eu dizer para você, o texto disse que no pequeno território, que havia uma plantação de lentilha, que era de Samar e de sua família, os filisteus tentaram entrar e roubar um pequeno território que era dele, uma pequena plantação que era dele. Todos da sua família fugiram, ele ficou. O que a Bíblia está me ensinando, que nós temos que entender, que há momentos na nossa vida que nós temos que lutar por aquilo que Deus nos deu, ainda que pareça ser pequeno. A palavra de Deus diz: não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas que Deus te deu. Você tem que compreender que há momentos na vida que nós temos que defender o que nós conquistamos. A família de Samar fugiu e ele falou: não, eu não vou entregar. Se existe uma coisa terrível, é perder para o inimigo, e pior é perder de bandeja, dar de bandeja, dar sem lutar. Samar disse: eu não vou entregar o que Deus me deu, não. Filisteu nenhum vai tomar o que Deus me deu. É um território pequeno, é uma pequena plantação, mas eu conquistei isso aqui, eu plantei isso aqui, e eles não vão chegar aqui e tomar, não. E ele lutou bravamente, e a Bíblia diz: o Senhor deu vitória a Samar naquele dia. Eu quero dizer agora profeticamente, como é triste perder coisas, mas como é terrível perder por descuido, perder por distração, perder por descaso. Olha para mim, Jacó e Esaú. Deus, pela tradição, deu a bênção a Isaac, que pela tradição deu a bênção a Esaú. O que é uma bênção? Eu não vejo. A bênção de ser líder de uma tribuzinho, ele trocou aquilo por um prato de lentilha, porque o irmão dele olhou para a bênção e disse: é pouco, pequeno, mas é meu. Deixa eu dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo quer dizer a você aqui essa noite. Não despreze o que Deus te deu porque é pequeno. É apenas uma empresazinha pequena. É o que Deus te deu. É apenas um pequeno escritório com poucos empregados. É o que Deus te deu. É apenas um ministériozinho na igreja com 20 pessoas para eu liderar. É o que Deus te deu.
é apenas ser pastor de uma igrejinha aí no interior. É o que Deus te deu. E como existem Esaús que entregam o que Deus deu só porque é pequeno. Samar foi considerado um dos 3 principais do exército de Davi, maduro e crescido, porque ele disse: eu não vou perder aquilo que Deus me deu para o inimigo. Eu não vou dar o meu terreninho para o filisteu só porque ele acha que pode. Eu não vou dar o fruto do meu trabalho para o inimigo só porque ele acha que pode. Eu vou lutar por isso. Então agora eu quero ser profeta na tua vida. Eu venho em nome do Senhor te dizer: lute por aquilo que Deus te deu, porque simplesmente Deus te deu e vai se tornar grande se você confiar e lutar por isso. Não pare de lutar porque você acha que não tem a arma certa, e não pare de lutar porque você acha que a luta está se estendendo além do tempo que você programou. O Senhor é contigo. Lute. Irmãos, e é terrível perder aquilo que se tem, e pior ainda, perder aquilo que ainda não se tem. Porque quando você entrega aquilo que Deus te deu, porque considerou que é pequeno, você entregou aquilo que iria crescer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo, irmã? É pequeno a tua empresa, não sei se você é empresário, eu não te conheço. É pequena a tua empresa, mas se você abrir mão dela e deixar de lutar por ela, você está deixando de lutar não pelo que é agora, mas pelo que é depois. Então você está entregando uma grande coisa. O que Esaú fez foi deixar de lutar por aquilo que simplesmente se tornou a referência do mundo, que é o reino de Israel. O seu ministério na igreja é pequeno agora, mas pode se tornar imenso. O seu chamado pode ser pequeno agora, mas pode se tornar imenso. Você não deve lutar olhando para o agora. Você deve lutar olhando para o que Deus está vendo, se você persistir. Então, em nome de Jesus, eu vim a esta igreja. A chuva está caindo para alimentar isso no teu coração e a semente brotar. Eu vim aqui te dizer essa noite: quem cresce sobrevive, quem não cresce morre. Aquele que é grande e cresceu porque enfrentou lutas. Na luta tenho que entender 3 coisas. Primeiro, eu luto com a arma que tenho. Lute com a arma que você tem. Viu, irmão? Eu não te conheço. Lute com a arma que você tem, ela é suficiente. Na luta, eu tenho que lutar enquanto a luta persistir. O Senhor me dará forças. E eu nunca entrego o que Deus me deu de bandeja, porque eu estou lutando não pelo que eu estou vendo agora, mas pelo que Deus fará a partir do que está dado agora. Eu estive nessa igreja quando ela era bem menor, e eu creio que se essa igreja continuar lutando, e eu também, e vocês ainda continuarem gostando de mim, um dia estarei aqui em algo bem maior. Mas lá atrás, quando eram 10 pessoas, pastor, 20 pessoas, 17 pessoas, a gente iria lutar por 17 pessoas? A luta não foi por 17, a luta foi por milhares de milhares de milhares que esta obra vai fazer no mundo. A luta é pela obra que o Senhor colocou na tua mão, que vai crescer e abençoar muita gente. A luta é porque você é gente grande, e gente grande não desiste da batalha. Vamos ficar de pé.
Tem gente que perde aquilo que ainda não tem. Fica desapercebido. Olha para mim. O seu marido pode estar andando por aqui. Você que é solteira, o seu marido pode estar andando por aqui, você desapercebidamente não está orando a Deus por ele. A sua esposa, você que é solteiro, pode estar andando aqui, sentando do teu lado na escola dominical, e você desapercebidamente pode estar perdendo a grande mulher da tua vida. O teu ministério está andando por aqui, e você pode estar perdendo simplesmente porque você não está dando valor às pequenas coisas que Deus está mostrando para você. Eu tenho certeza no Deus que eu sirvo. Então pegue sua Bíblia, nós vamos ler 2 versos. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo de número 4, no verso de número 12. Se o que eu disse aqui faz sentido para você, eu não sei se eu posso fazer isso, pastor. Se eu não puder, você me fala, viu, pastor Vinícius? Eu não sei se eu posso fazer o que eu vou propor aqui agora. Se eu puder, vocês me digam, vocês obedeçam. Se eu não puder, o pastor faz lá assim, pode não. Aí todo mundo fica aí. Mas se fez sentido para você a pregação que eu trouxe aqui agora, eu gostaria muito que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Porque você vai sair daqui um valente. Amém? Olha o que Pedro diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Olha para mim, Pedro está dizendo, irmãos, não estranhe o fogo ardente que fica ao redor de você, como se algo extraordinário estivesse acontecendo, porque está acontecendo algo extraordinário, por isso que o fogo ardente está te incomodando. Agora eu gostaria que você fosse em 2ª carta de Pedro, e eu quero ler com você o capítulo de número 3, no versículo de número 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro, desistais da sua própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Se o que eu falei fez sentido para você, eu quero orar por você. E eu gostaria que, se o pessoal do louvor pudesse vir aqui me ajudar, para que o Espírito Santo também movesse nesse momento. Não desista da luta, você é um crente maduro. Não desista. A arma que Deus te deu vai vencer o maligno. Segure e lute até o fim dessa luta, ainda que ela perdure, meu irmão, mais do que você estava pensando, ainda que você esteja dizendo para Deus nesses últimos dias, eu estou cansada, eu estou fadigada, eu já não suporto mais. Lute mais um dia, lute mais um dia, lute um pouco mais. O Senhor está com você. Não entregue o que Deus te deu, ainda que pareça pouco, porque vai se tornar muito. Se isso fez sentido para você, leve tua mão ao teu coração. Nós vamos cantar essa estrofe, ainda que a figueira não floresça. E você, com a mão no coração, como quem tem a fé do profeta, você vai dizer, ainda, Senhor, ainda que a figueira não floresça, eu vou lutar com as armas que o Senhor me deu, porque eu sou um crente crescido na fé. Ainda que a videira não dê o seu fruto, eu vou lutar, ó Deus, enquanto se estende a batalha, cansado pela fé. Ainda que pareça ser pequeno aquilo que o Senhor me deu, eu vou lutar por isso, porque é do Senhor. Com a sua mão no teu coração, o Espírito Santo agora vai ministrar em você. Ainda, vamos cantar. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da
vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Decida sorrir pela fé hoje. Vamos dizer mais uma vez, ainda bem forte, diga. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, a última vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Senhor meu Deus, crescimento é algo necessário para a nossa vida, porque precisamos enfrentar luta com gigantes enormes, que são, ó Deus, ameaçadores e terríveis. Porque, ó Deus, seremos surpreendidos em um momento com a arma que achamos inadequada, porque seremos surpreendidos quando acharmos que a guerra já acabou, porque seremos surpreendidos por alguém que quer roubar o que o Senhor nos deu. Senhor meu Deus, faça-nos crentes crescidos na fé e faça-nos crescer ainda mais na fé. E ó Deus, a partir de hoje, ó Deus, que essa sensação que temos de que o inferno nos cerca e nos rodeia, como se nós estivéssemos fazendo grande coisa, ó Deus, venha ao nosso coração, como disse Pedro, porque estamos de fato fazendo grandes coisas. Então que nos levantemos com coragem e fé e possamos, ó Deus, romper em nome de Jesus e destronar o poder das trevas e desfazer o poder do inimigo e achar alegria no meio da tristeza e achar força no meio da fraqueza. Eu abençoo esses irmãos, meu Pai, e sei que o Senhor falou com muitos deles e que eles podem ir para casa hoje transformados, se assim desejarem, e que eles podem ir para casa hoje mudados, se assim desejarem. Ó Deus, como o livro de Hebreus diz no capítulo 11, eles podem fazer da fraqueza de hoje uma força para a batalha e vencer a guerra em nome do Senhor, porque o Senhor conosco nos faz maioria, ainda que a arma seja inadequada, ainda que estejamos cansados de uma luta que se estende e ainda que lutemos por algo pequeno, o Senhor é por nós. Eu abençoo essa igreja em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor Deus, glorifica o Senhor Deus. Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Podemos assentar em nome de Jesus. Nós vamos finalizar o culto agora. Quem foi abençoado essa noite? Esse é o primeiro dia da série de mensagens, que nós vamos estar falando sobre crescimento.
Hoje de manhã nós falamos sobre, nós não, o pastor Israel falou sobre o crescimento enlatado, o crescimento que serve, que agrada a Deus, e o crescimento que não serve, que não agrada a Deus. E agora sobre esse crescimento que é a necessidade do crescimento. Palavra abençoada. Domingo que vem nós teremos mais ministrações. Não perca, em nome de Jesus. Meus queridos, o pastor Israel, ele é muito humilde, mas ele é escritor também, não pode falar, ele não gosta, mas ele escreveu um livro sobre profetas do Apocalipse, um pequeno livro, e tem nove capítulos, né? E ele vai dar de presente para vocês hoje. Vocês estão ganhando coisa, hein? Pastor Cláudio Guilmar veio cá e deu um tanto de tempo para vocês. Agora o pastor Israel vem e dá também. Só que eu tenho uma cobrança para fazer com os irmãos. Tem que ler. Quem leu aquele que o pastor Cláudio deu? Aqui deve ter gente que ganhou. Olha aí você pecando, ó. Então, quem vai receber tem que fazer um compromisso com Deus de ler. Então, 9 capítulos, se você lê um por dia, 9 dias você lê. Se você lê meio por dia, 18 dias você lê. Vou ler meio, lê 18. Ah, vou ler um terço, eu não sei quanto que é 3 vezes 9, 27, né? 27 dias você lê. Mas leia, a leitura é algo muito bom. Meus queridos, não vai dar para a gente abraçar o Leozinho hoje, por causa da pandemia, mas quem se sentiu abençoado pela vida do pastor Israel Leocádio, dê uma salva de palmas, tributando glória a Deus por isso. Sinta-se abraçado. Mas eu vou deixar, ele vai colocar, Ravano vai arrumar aqui para ele aqui um jeito aqui, e ele vai ficar aqui na frente mais Dona Leocádia, e ele vai estar dando um por família. Fica legal assim? Um por família, porque todo mundo recebe, né? Aí fica mais fácil para todo mundo receber. Fique de pé em nome de Jesus. Tivemos um dia abençoado. Ah, eu tinha esquecido disso. Ravano, tira isso daqui. Por que nós vamos tirar isso daqui? Porque você vai vir, quem está aí, ó, vem aqui, tira uma foto bonitinha aqui e posta. Amém? Ravano vai tirar isso aqui, vai ficar bem limpa essa frente aqui. E aí você pode vir aí com a sua esposa, seus 15 meninos, e tirar uma foto. E o pastor Israel mais Dona Leocádia vai estar aqui na frente para entregar os livros. Tira uma foto dos livros aí. Chique, né? Já tirou já? Dona Leocádia. Aqui. Ah, peraí, ô Eduardo, rapidinho, fica em pé aí. Coloca para mim aquele negócio que eu te mandei aí, do debate que vai ter, que a gente vai fazer. Esqueci. Paciência, irmãos, 2 minutinhos, só para mostrar para vocês um evento. Vem cá, Dona Leocádia, seu Leocádio, fica aqui já ir. Ele vai colocar ali, irmãos, só um negócio que nós vamos fazer, vai ser aqui, eu vou estar passando direitinho, vou fazer uma chamada bonitinha. Bonitinha que eu falo assim, dando as informações que vai ser aqui, já tem uma chamadinha ali. Presta atenção. E vai ser transmitido daqui. Enquanto vai colocando, explica aqui rapidinho enquanto ele coloca lá. Só um tiquinho, irmãos. Irmãos, é um debate sobre política, que vai ser transmitido daqui da igreja, pelo YouTube, com a presença de pastores, falando sobre política e igreja. Aí você fala assim, pastor, não quero nem ouvir falar de política. Mas tem muita gente que quer e precisa. Tem uma frase que diz assim: o problema é que aqueles que não gostam de falar de política serão governados por aqueles que gostam de falar.
Então a gente vai mostrar o ponto de vista bíblico do que a Bíblia fala sobre a vida pública e a participação do cristão na vida pública. Vai ser transmitido aqui da igreja e, né, pastor, quem quiser pode vir aqui assistir e pode participar, fazer perguntas, e um grupo vai estar aqui para poder fazer esse debate em alto nível. Nós não vamos debater aqui coisas chulas, esdrúxulas. Nós queremos passar a ideia do que a Bíblia fala sobre a situação política. Amém? E eu acho muito importante a gente falar disso nesse momento que o mundo está vivendo e que o Brasil está vivendo. Abre lá então, Du. É 30 segundos que você tem de mídia, Du. Você está passando já quase um minuto. Ficou chique, né? Vai colocar no grupo da igreja aí você vai estar ligado, vai ser aqui. Erga suas mãos aos céus, eu vou orar, e assim que orar, vem alguém da família, pode pegar aqui, e ao mesmo tempo pode ir tirando foto aqui, já para pegar e aproveitar isso aqui. Queridos, erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Que você seja uma bênção e que você seja abençoado no nome santo de nosso Senhor e Salvador. Boa noite, Deus abençoe. Alguém vem aqui da família, só um por família. Vitória. Agradece o homem, gente.